Queridos amigos, queridas amigas, chegou o final da semana, chegou o sábado, mas nós não podemos fechar a semana sem essa bela meditação da palavra de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Vamos então refletir juntinhos e orar sobre o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante para a gente penetrar ainda mais profundamente no Evangelho de hoje, deste sábado, entendermos que no mundo da antiguidade, as crianças não eram significativas na sociedade como são hoje. Era uma sociedade que valorizava o adulto, a pessoa que podia trabalhar, a pessoa que podia produzir alguma coisa. E, no entanto, em várias cenas da vida de Jesus, ele aproveita para colocar em evidência a criança. Em outra cena, quando os discípulos, por exemplo, discutiam quem seria o maior no reino dos céus, Jesus Cristo trouxe para o meio deles uma criança e disse: Olha, quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Como que dizendo, quem não for humilde como uma criança, não poderá ter a pretensão de pertencer ao meu reino. Hoje, temos uma outra cena. As mães trazem as crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e rezasse sobre elas. Enfim, as abençoassem. Os discípulos, que estão imbuídos da cultura do tempo deles, o que fazem? Tentam afastar as crianças de Jesus, porque elas são inoportunas, elas fazem barulho, elas gritam, elas pulam, aquilo que normalmente fazem as crianças. E Jesus Cristo os repreende. Essa cena que parece assim tão inocente, ela nos revela algo de muito importante. Jesus Cristo, na sua vinda neste mundo, nesta terra, ele sempre preferiu e ficou do lado dos mais frágeis, dos mais fracos, daqueles para os quais ninguém olha, ninguém prefere, ninguém dá tanta importância. E essa cena com as crianças demonstra muito bem isso, que se quisermos ser seguidores de fato de Jesus Cristo, se quisermos ser discípulos de verdade de Jesus Cristo, nós temos que ser pessoas atentas àquilo que ninguém dá atenção. Valorizar aqueles que ninguém valoriza. Estarmos ao lado e apoiarmos as pessoas mais humildes, mais frágeis deste mundo. Pois são esses os preferidos de Deus. E toda a Bíblia é repleta de passagens que confirmam essa escolha de Deus. Não é que Deus prescinda ou não é que Deus despreze as outras pessoas. Pelo contrário, Deus ama todos e Deus é de todos. Mas aqueles com os quais ele demonstra mais atenção, como faz Jesus Cristo nos Evangelhos, são para os pequeninos, os pobres, os humildes. Aprendamos com Jesus. E 3 perguntinhas para ajudar na nossa meditação. Nós somos pessoas que valorizamos as crianças ou as vemos mais como alguém que nos atrapalha nos nossos projetos? Eu pergunto isso porque no mundo de hoje há casais que, ao estarem se preparando para o matrimônio, muitas vezes decidem não ter crianças, não ter filhos, porque pode atrapalhar a carreira deles, pode atrapalhar as viagens, pode atrapalhar os programas que eles têm para viver juntos. Enfim, hoje, por incrível que possa parecer, há gente que, ao se preparar para o casamento, já opta por não ter filhos. Você já pensou nisso? Uma outra coisa para a gente meditar no profundo do nosso coração. Aqui, os discípulos afastam os pequeninos, os insignificantes, entre aspas, de Jesus. E nós? Nos aproximamos dos insignificantes deste mundo, dessa sociedade?
Ou preferimos fazer como fizeram aqui os discípulos nesta cena do Evangelho? Nos afastarmos deles e tentar afastá-los de Jesus. Na nossa igreja há espaço para esses insignificantes? E por fim, à luz ainda, e sempre à luz do Santo Evangelho de hoje, a última frase de Jesus é muito importante. Delas é o reino dos céus, das crianças, dos pequenos, dos humildes. Essa frase é pronunciada literalmente por Jesus. Delas é o reino dos céus. Impressionante essa palavra de Jesus. Nós temos consciência que o reino dos céus é preferencialmente desses pequeninos? Medite no seu coração. E agora, vamos, com muito carinho, orar por todas as pessoas que estão solicitando nossas preces, todas as pessoas que estão solicitando nossas orações. Deus, eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza, todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente desta batalha, bem como a todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana. Afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana e não se esqueçam que amanhã, domingo, a missa, ao invés de ir ao ar às 9 da manhã, extraordinariamente, por ser o dia da padroeira da Diocese e o dia que seria realizada a Romaria, a nossa missa irá ao ar a partir das 3 horas da tarde, às 15 horas, diretamente da Matriz São Benedito aqui de Urânia. Você é nosso convidado, nossa convidada, não pode faltar.